Salve Maria Santíssima, seja bem-vindo a este canal. Aqui é o Professor Júnior e hoje decidi fazer um react de um vídeo que eu achei muito interessante. É o primeiro react que eu faço neste canal e é sobre as igrejas mais corruptas da América, no caso aí dos Estados Unidos. Neste canal do Tyler Oliveira, acredito que eu não sei se ele é brasileiro ou tem descendência, né? É descendente de brasileiros pelo sobrenome, mas o que eu achei muito interessante é sobre a visita que ele faz a megas igrejas adeptas da teologia da libertação. E no decorrer desse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre alguns pontos apresentados por ele e também gostaria que vocês comentassem também aquilo que achou interessante, até para a gente sempre alguém tem um ponto interessante que o outro acaba não vendo e acaba colaborando muito mais com o aprendizado e o crescimento. Então hoje a temática é sobre essas igrejas e espero que vocês venham gostar desse vídeo. Vamos lá. Estamos aqui para confrontar o famoso televangelista Benny Hinn. Benny Hinn é um falso profeta, um falso curador e um charlatão descarado. Vamos analisar as escrituras então. Podemos fazer isso? Ele mora numa mansão de 10 milhões, comprou um jato particular com doações, fez fortuna alegando milagres. Misericórdia e graça. Curando divinamente. O Evangelho da Prosperidade. A premissa central é que quanto mais dinheiro você dá, mais Deus te abençoa. Está com dificuldade financeira? Então dê para o Senhor. Mesmo o pouco que lhe resta, dê para Deus. Bom, aí neste vídeo já começa com o pastor Benny Hinn. É um pastor muito famoso, inclusive aqui no Brasil mesmo. Benny Hinn é o pai da teologia da prosperidade. É um pastor que enriqueceu muito com esse tipo de teologia. E aqui no nosso país ele tem uma certa fama. Eu me lembro quando eu era protestante e fazia parte de uma igreja batista e tendo convívio com alguns pentecostais, e falavam muito desse Benny Hinn e principalmente de um livro dele chamado Bom Dia Espírito Santo, que era um livro que os protestantes, pelo menos nessa época que eu estava lá no meu início de caminhada no protestantismo, falavam demais dele, quanto esse livro é maravilhoso, ele é importante, quanto ele é um livro que faz a gente se aproximar mais do Espírito Santo e coisas do tipo. Nessa época eu não conhecia muito bem Benny Hinn, mas à medida que eu fui vendo algumas coisas, aquilo me causava um certo incômodo devido às suas posturas, né? Essa prática de derrubar as pessoas com paletó, a prática de empurrar as pessoas na cabeça para que elas caiam, coisas do tipo. E se ele não foi o pioneiro, mas ele foi o principal pessoa que difundiu esse tipo de teologia que muitas igrejas pentecostais brasileiras acabam seguindo também. Vamos lá continuar o vídeo para que a gente possa comentar mais coisas. Seu dinheiro vai para a conta do Benny, enquanto sua carteira, coitada, só ganha oração. Ele disse que minha visão ficaria 20/20, se não melhor. Algumas horas depois foi tipo, agora não consigo ver a TV. Benny não é o único que conseguiu acumular milhões por meio da pregação do Evangelho da Prosperidade, como tantos outros. Joel, uma pergunta. Usou a palavra do Senhor para lucrar? Nossa investigação no mundo dos falsos profetas começa na igreja de Copeland. Ele me vendeu aquele avião tão barato que tive que comprar. Talvez o pastor mais assustador e rico do mundo. Rico apoiado por mais rico! Fui lá pra ver no que a igreja dele realmente acredita. Não tinha muita gente e, claro, a bandeira de Israel. Não sei mais, são tão legais. Você se sente mal de entrar de... Bandeira de Israel. Notem nesse vídeo
que nas igrejas que ele vai visitar vai ser perceptível a bandeira de Israel. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre essa ligação com Israel, essa bandeira de Israel que é muito comum nessas igrejas, e mais na frente eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Mas aí ficou a primeira observação: logo no início da entrada dessa igreja já tem lá uma bandeira de Israel, e isso vai ser muito comum nas outras igrejas que ele vai frequentar. De questionar, de perguntar, porque são amáveis. A ideia é simplesmente sair do carro, ir para a igreja, dar dinheiro para Deus e torcer para multiplicar por 10, tipo cripto. O que entendem errado sobre o evangelho da prosperidade? Acho que elas entendem errado o fato de que, para que Deus consiga realizar o que Ele quer realizar no mundo e através do seu povo e com o seu povo, e para aqueles que não o conhecem, é preciso dinheiro para fazer isso. O dinheiro faz o mundo girar. Com certeza. A prosperidade é um termo abrangente. Não é sobre enriquecer rápido, mas ter a vida que Deus quer que você viva. Tipo, Abraão em Gênesis 13, versículo 2, era muito rico em gado, prata e ouro, que precisava disso. Interessante que eles utilizam muitos versículos que teoricamente favorece ao ensino da teologia da prosperidade. Então eles pegam versículos muitas vezes fora de contexto, eles gostam muito de utilizar versículos que falam de Abraão, que falam de Davi, de Salomão, principalmente do Antigo Testamento, né? Onde essa ideia de riquezas, né? de ser abençoado por Deus por ter riquezas, é algo que no Antigo Testamento isso é mais existem, entre aspas, né, mais versículos que favorecem a esse tipo de pensamento. E é uma das coisas interessantes do protestantismo é que eles dão muita ênfase ao Antigo Testamento. Então é muito comum eles dar ênfase ao Antigo Testamento, e aí é um dos motivos também da questão da bandeira de Israel. Então essas igrejas, principalmente adeptos da teologia da libertação, eles gostam demais de utilizar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento vai falar: Salomão era um homem muito rico, Abraão era um homem muito rico. Então eles gostam de utilizar esse tipo de referências para validar a teologia da prosperidade, né? Ou diz: Deus vai te dar prosperidade, vai fazer com que você usufrua de tudo melhor da terra. Então eles gostam muito de pegar esse tipo de versículos fora de contexto. E o protestantismo por si só, eles valorizam muito mais o Antigo Testamento do que o Novo. Eles se dizem cristãos, mas o que a gente percebe é que a pregação dessas igrejas é muito mais voltada ao Antigo Testamento que ao Novo. Até porque o Novo Testamento ele dá muito mais embasamento para ser católico do que ser protestante. Então, o Novo Testamento ele nos dá muito mais base para ser católico. Até porque o Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo já foi revelado. Nós já temos a revelação plena de Deus. E quando a gente vai ler o Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento utilizando como ótica, como referência o Novo Testamento, e não o inverso. Então o protestantismo geralmente faz isso, supervaloriza o Antigo Testamento. É comum no meio protestante valorizar muito o Antigo Testamento, ler muitas referências do Antigo Testamento, e você vai ver que raramente eles vão pegar versículos do Novo Testamento, até porque no Novo Testamento não existe tantas referências. Na verdade, no Novo Testamento as referências não é defendendo a prosperidade. No Novo Testamento nós vamos ver referências muito mais sobre suportar sofrimento, sobre perseverar na fé, sobre a perseguição. Então nós vamos ver muito mais referência no Novo Testamento, justamente de negar a si mesmo, de seguir a Cristo, de renunciar às suas vontades, de suportar as dores, de suportar o sofrimento, de perseverança na fé. Então nós vamos ver muito mais referência a isso, o que favorece muito mais a doutrina católica do que a protestante, principalmente a teologia da prosperidade. Eu ia falar teologia da libertação, né? Mas teologia da prosperidade, principalmente essas igrejas, elas não utilizam o Novo Testamento. Vamos
continuar aqui no vídeo para que possamos comentar mais coisas interessantes. Tinha grande herança para passar aos outros, seja o que for, passamos adiante. Com licença, estamos fazendo uma entrevista para um documentário. Isso é propriedade privada, não tem permissão, sou o responsável aqui. Por que você acha que as pessoas que estão de fora criticam tanto o fato de a igreja ter dinheiro ou usar recursos para propagar a palavra ou trazer novos membros para a igreja? Foram alguns dos maus usos e abusos no passado que não foram de Deus, certamente. Acredito no Evangelho da Prosperidade. Jesus pregou sobre isso. Saúde, mente, alma e finanças. A Bíblia inteira é prosperidade. A vontade de Deus pode ser realizada. É interessante o comentário dessa mulher. Ela falou que Jesus, eu vou retornar aqui um pouquinho. Ela fala que Jesus ensinou a prosperidade, né? Ela diz que o Evangelho é prosperidade. Aí ela menciona que a prosperidade nas finanças, né, que Jesus falou de prosperidade nas finanças. E quando a gente vai ver no Evangelho, a gente não vê Jesus prometendo bênçãos nas finanças. Nós vemos, por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 19, 20 e 21, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então Jesus está falando que nós não devemos nos preocupar e ajuntar tesouros nessa terra. Jesus fala, o nosso tesouro, a gente tem que buscar juntar tesouros no céu. O cristianismo, ele não é materialista. O cristianismo, a sua essência, ele não é materialista, ele nega, ele renuncia todos os materiais. Quando a gente vai estudar a vida dos santos, a história dos santos, nós vamos ver que muitos renunciaram às riquezas, deixaram as riquezas. Tiveram santos muito ricos? Sim, tiveram. Mas também os santos que eram muito ricos, eles não eram apegados às riquezas. Os santos que eram extremamente pobres, eles também viviam a sua pobreza e eram felizes com isso. E ofereciam o seu sofrimento pelo bem do próximo, pela santificação. Eles se entregavam até o que tinha, o pouco que tinha, pelo bem do próximo. Era comum no início da história da igreja, pessoas venderem tudo que tinham e dividirem entre si, conforme diz lá em Atos. Então o cristianismo, ele não era materialista. Quando nós vamos ver a história, por exemplo, de São Francisco, um homem que era de uma família rica, nobre, e renunciou tudo, todas as suas riquezas, para viver pelo Evangelho, de forma humilde, sem ter a melhor roupa, sem ter as melhores comidas, sem ter nenhum luxo. Então o cristianismo, ele não é materialista. Tanto que a Santa Igreja Católica, ela condena todas as vertentes materialistas. Ela condena o capitalismo, que é esse tipo de corrente defendida por essas igrejas. É por isso que esse tipo de teologia nasceu nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista. Então, e o capitalismo tem forte ligação com o protestantismo. Muitos protestantes, por conta dessa ideia de somente a fé sem caridade, que acabam crendo que quem é próspero é abençoado, e quem não prospera, quem vive na pobreza, é amaldiçoado. E é comum a gente ouvir no meio protestante dizer assim: fulano vive na miséria porque está em pecado, porque é amaldiçoado. Então quem tem boas condições financeiras é abençoado. Quem não tem boas condições financeiras é porque está em pecado e é amaldiçoado. Lógico que nem todos os protestantes vão defender isso, né? Não vou generalizar e dizer que todo o protestantismo defende isso. Mas o protestantismo, pela essa ideia de somente a fé, é que acabou muitas vezes
fazendo que as pessoas achem que não precisa ter a caridade, que não precisa ter compaixão do próximo. E muitas vezes o que eu percebi no meio do protestantismo, quando eu fazia parte, é que quando havia uma obra de caridade, era muito mais um marketing da igreja, muito mais um marketing pessoal do que a caridade em si mesmo. Lógico, tinha pessoas que estavam fazendo caridade realmente porque entendia que um cristão deveria fazer isso, mas muitos eram apenas por marketing pessoal. E quanto na Igreja Católica nos ensina que a caridade é essencial e faz parte da vida cristã, que nós devemos fazer caridade de fato, que nós devemos ajudar o próximo, e que o próximo que está necessitando não é porque ele seja amaldiçoado, que ele também é um filho de Deus. Como qualquer ser humano, ele pode passar dificuldades na sua vida, dificuldades financeiras, ele pode ter dificuldades pela questão da saúde. Qualquer momento alguém pode adoecer, qualquer momento alguém pode perder o emprego, qualquer momento alguém pode sofrer algum acidente que venha a impossibilitar de ter uma vida digna. E aí é que o papel da igreja é de cuidar e de ajudar aqueles que necessitam. E isso sempre fez parte do cristianismo autêntico. E finanças. A Bíblia inteira é prosperidade. A vontade de Deus pode ser realizada sem dinheiro? Finanças são combustível. Nada funciona a menos que tenha base financeira. Nada disso estaria aqui a menos que houvesse base financeira. Então, entrei para ver qual era todo aquele alvoroço. Será que era mesmo uma igreja incompreendida, com um pastor que vale centenas de milhões de dólares? Assim que entrei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a loja do Kenneth Copeland, vendendo de tudo e a Bíblia, bem em algum lugar por ali. Boné aprovado por Deus. Após comprar boné Copeland de 38 tem dólares, muito era mais hora de... característica com um shopping, né, do que mesmo com uma igreja. E essas megas igrejas, nós vamos percebendo que elas têm muito mais característica de um shopping do que mesmo de uma igreja. Então não existe sacralidade, não existe nada que faça nos lembrar de Deus. Quando a gente entra numa igreja histórica, uma igreja apostólica, uma igreja católica apostólica romana, especialmente igrejas mais antigas, a gente entra naquele espaço e imediatamente a gente já se lembra e associa a Deus, porque toda aquela arquitetura que foi feita, principalmente em igrejas muito antigas, ela tem o objetivo de nos levar a Deus, de nos aproximar a Deus, nos conectar com Deus, fazer com que os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, sejam direcionados para Deus. Ela nos ajuda a contemplar Deus, ela nos ajuda a orar melhor, ela nos ajuda a louvar melhor, porque todo detalhe faz lembrar de Deus. Então, se você for em qualquer igreja tradicional, histórica, apostólica, como a igreja católica apostólica romana, como a igrejas ortodoxas, você vai perceber que essas igrejas, todas elas, o seu detalhe de arquitetura, a sua arte, tudo isso, ela nos leva e direciona a Deus. E essas igrejas, elas não têm nenhuma característica de sacralidade. Você entra lá, você não se lembra de Deus. Ela não faz lembrar você de Deus, ela faz lembrar você de consumismo, de materialismo, de ideia de shopping mesmo. Então essas igrejas mesmo, elas têm a intenção de ser consumista, de chegar lá e estimular o consumismo, ao materialismo, né? Então muitas dessas pessoas que vão para lá, elas vão buscando o materialismo. E essas igrejas, elas têm toda essa característica de shopping, como a gente pode ver nessa igreja a qual o Tyler, né, ele entrou nessa instituição, e em outras igrejas também que ele vai entrar e vai ser perceptível que todas elas têm essa característica. Hora de ir à igreja ouvir o que tinham a dizer. Não precisamos nos aprofundar muito nas escrituras para encontrar isso na Bíblia, a palavra de Deus. A vontade dele para você é que prospere. Sobre Abraão, em Gênesis 12, a primeira coisa que Deus fez para ratificar a bênção na vida de Abraão foi tirá-lo de lá e enriquecê-lo. Igreja, estou aqui para anunciar, ele ainda está nos tirando e nos enriquecendo. Ele ainda está nos tirando e nos enriquecendo. Ele vai te livrar, te exaltará, porque conheceu o nome dele. Quando o invocar, ele responderá. Estará com você na tribulação. E sempre pretende te tirar, não é porque tenta tirar algo, mas porque tenta te dar algo. Ele diz: seja doador.
Por quê? Isso mesmo, eu sou doador. Quero que seja doador. Portanto, entra na aliança. Nesta manhã tão especial de Dia das Mães, exercitem a sua fé. Façam exatamente aquilo que foi dito. Sim. Deus, Ele quer abençoar vocês, então entrem agora mesmo na bênção. Para doar, por favor, preencham os cheques aí, Mick. Para dinheiro, crédito ou débito. Há um envelope disponível no assento. Por favor, preencham. Prestar atenção no detalhe. É uma lavagem cerebral que eles fazem. Diz, olha, Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar, Deus quer te enriquecer, Deus quer isso, Deus quer que te dá o melhor. E essas igrejas da teologia da prosperidade, todas elas têm essa característica de dizer todo momento, ó, Deus quer te abençoar, Deus quer te derramar bênção na tua vida, Deus quer fazer você prosperar. E depois eles fazem tudo isso sem nenhuma referência bíblica de fato. E depois que eles fazem toda essa lavagem, ele vai lá e chega, né? Faça a sua doação, seja um doador. Aqui tem envelopes nas cadeiras, a gente aceita cheque, a gente aceita Pix, né? Lá nos Estados Unidos eu acho que não tem nenhum sistema de transação como o Pix, mas ele diz, você pode fazer transação via mensagem de texto, enfim, é totalmente mercantilista. Então, e isso que eles fazem muito, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também faz. Eu já cheguei a frequentar alguma dessas igrejas e quando eu cheguei a entrar numa delas, eu tava lá na porta o obreiro com o envelope na mão entregando às pessoas que entravam lá. E o pastor fazia toda aquela história, Deus quer te abençoar, Deus quer dar o melhor dessa terra para você, e isso e aquilo e assim, e aí depois chega lá, mas está na hora de você ser um patrocinador desse projeto. Aí, seja um patrocinador desse projeto, doe tanto, que Deus vai te abençoar, isso e aquilo. Aí outros dizem, tem a fogueira santa, você dá tudo que tem para a fogueira santa, que Deus vai te abençoar. E é sempre essa história de dizer também, ligando a fé e prosperidade, são as palavras-chave desse tipo de igrejas. É a palavra-chave, fé e prosperidade. Então é todo momento dizendo que para você prosperar, você precisa ter fé. Mas como é minha prova de fé? Qual é o ato de fé? Dar dinheiro à igreja. Se eu não prosperar, eu dei dinheiro e não prosperei, é porque eu não tive fé suficiente, então eu preciso dar mais dinheiro. É sempre assim. Então quando a pessoa pensa que não, ela não tem mais nada, porque a história você deu, você não prosperou, é porque você deu com pouca fé. Você tem que dar mais dinheiro para ser uma prova de fé. Então, se você deu e não prosperou, é porque você deu pouco ou deu com pouca fé, você tem que dar mais. E é por isso que não é poucos os casos, se vocês pesquisarem na internet, processo contra essas igrejas neopentecostais, adeptos da teologia da prosperidade, de pessoas processando a igreja porque deram carro para a igreja, deram apartamentos, deram sítio, enfim, o que vocês imaginaram, essas pessoas deram para a igreja. Porque justamente o pastor dizia, você não prosperou porque a sua fé é pequena. Você tem que ser mais ousado na fé. Então ele sempre leva vantagem. Se você der dinheiro e não prosperar, porque a sua fé é pouco, você tem que dar mais. E se você não der dinheiro, você não tem fé. Então ele sempre leva vantagem. Não é à toa que essas igrejas não param de crescer. Há pouco tempo que elas surgem, já se tornam megas igrejas. Os fundadores dessas igrejas já estão milionários. É só você ver aí há pouco como Valdemiro Santiago, com pouco tempo de igreja, era um dos homens mais ricos do Brasil, com fazendas gigantescas. E eles pedem fé enquanto eles mesmos não têm. Exatamente, eles pedem fé quando eles mesmos não têm. Eu até acredito que esses homens nem acreditam em Deus para fazer coisas do tipo, de pedir, de tirar o dinheiro das pessoas, porque eu não acredito que uma pessoa que de fato crê em Deus vai ter coragem de arrancar dinheiro, por exemplo, de um trabalhador, de um assalariado, que é o que muitas das pessoas que frequentam esse tipo de igrejas da teologia da prosperidade são pessoas assalariadas, pessoas de baixa escolaridade, pessoas carentes e que realmente doam o dinheiro que tem, fazem sacrifícios, esperando que de fato sejam abençoados, achando que isso é o verdadeiro evangelho e que de fato não é, está longe de ser o evangelho. Como disse
o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, ele fala: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui é a história daquele jovem que fala com Jesus, dizendo o que precisa fazer para segui-lo. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui Jesus ele não está dizendo que o rico vai ser condenado ao inferno. Mas o que Jesus está deixando aqui nítido nessa passagem é que pessoas que são apegadas aos bens materiais, que amam o dinheiro, que têm o dinheiro como centro de suas vidas, essas pessoas elas não vão entrar no reino dos céus. Esse evangelho da prosperidade, esse falso evangelho, elas estão afastando as pessoas do reino de Deus, porque o amor à riqueza, os apegos materiais, ele afasta a pessoa de Deus. Quando coloca o dinheiro como Deus na minha vida, e essas igrejas elas colocam o dinheiro como Deus. Algumas têm o nome de reino de Deus, no final, mas do reino de Deus não tem nada. É o reino de Mamon, é o reino do dinheiro. Então o Deus deles é o dinheiro. Eles não falam de salvação, eles não falam de arrependimento, eles não falam de mudança de vida, de conversão, de abandonar o pecado. Não, esse tipo de pregação não existe nesse tipo de igreja. Não existe, não importa se você vive uma vida pecaminosa, não importa. O importante é que você esteja contribuindo com a igreja. Há alguns anos atrás eu vi um vídeo num programa aí da Rede Record, onde uma garota de programa disse que ajudava a igreja. Ela, uma semana do trabalho dela, ela oferecia à igreja. E o pastor, o que ele fez? Ele achou isso lindo, deu glória a Deus por causa disso. Então a gente percebe que a preocupação deles não é com a salvação das almas, mas é justamente com os bolsos deles, encher os seus bolsos com muito dinheiro. Você pode doar por texto, é uma das formas mais populares. Envie para 36609. Recepcionistas, quando estiverem prontas, por favor, passem as cestas de oferta. Louvado seja Deus. Enquanto recolhiam doações, fiquei feliz por aceitarem cartão, mas surpreso por não aceitarem cripto. Quando o sermão começou, aprendi que a mensagem era reivindicar bênçãos de Deus. E se tivesse fé, sua vida seria abençoada. Se não recebesse bênção, era por falta de fé. A irmã Glória nos ensinou tanto sobre aplicar os princípios de prosperidade que encontramos na palavra de Deus. Prosperidade e fé foram muito enfatizadas no sermão. Era como se estivéssemos lançando um feitiço. O irmão Copeland sempre nos ensinou que a fé começa exatamente onde a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês é que vocês andem em prosperidade. 3 João, capítulo 1, versículo 2 nos diz: meus irmãos, para que você prospere em todos os sentidos. Essa é a promessa. Todos os sentidos. Entenda, prosperidade é a vontade de Deus para sua vida, mas muitas vezes limitamos isso a finanças, e essa é uma visão muito limitada e incompleta. Isso mesmo. Inclui seu dinheiro, isso mesmo. mas também inclui seu casamento. Amém. Amém. Interessante que eles falam muito também sobre casamento e família, porque também um a mensagem que deste sermão: geralmente Deus é uma máquina de milagres. Se você der fé e dinheiro, Ele lhe dará tudo. Família, Deus está lá para tornar sua vida incrível. A igreja fez mais propaganda que muitos youtubers. Na livraria WordWorks temos uma promoção especial de Dia das Mães. Itens selecionados com até 50% de desconto. E tudo mais com até 20%. Celebrem as mães com um presente especial. Obrigada a todas as mães. Nós oferecimento de produtos é bem comum. Enquanto tipo o pastor pregava, Kenneth Copeland não estava presente, provavelmente tirando uma soneca em sua mansão ao lado de seu jato particular. Então decidi ir para Houston para confrontar Joel Osteen. Ele foi muito visto no noticiário após o furacão Harvey. Joel Osteen finalmente se pronuncia, respondendo a críticos que disseram que ele demorou para abrir as portas da mega igreja para as vítimas. O prédio, uma arena para 16 mil, agora se enche de voluntários, suprimentos e desabrigados. Igreja para 16 mil. Pelo que vi, ele é quase um palestrante motivacional que se apropriou de Deus e Jesus como mascotes para ganhar dinheiro. Aquilo que eu falei, a igreja
não parece uma igreja. Se você passa em frente, você nunca vai imaginar que é uma igreja. Você olha e vai achar que é qualquer outra coisa, um shopping ou coisa do tipo. Se não fosse o nome que tem escrito, né, Lakewood Church, né, que é a identificação. Se tirasse a identificação, a gente jamais saberia que é uma igreja. E é interessante que uma das coisas que tenho notado aqui no Brasil, que virou modinha também, é utilizar o nome church ao invés de igreja, né? Também é algo que virou moda entre as igrejas neopentecostais agora, utilizar esse nome church. E são igrejas que não tem característica alguma de igreja. Parece muito uma casa de show, parede preta, jogo de luzes, muita música melosa, né? Então é uma tendência desses tipos de... É uma tendência do movimento neopentecostal atual. Dinheiro. Fui ver com meus olhos. Joel e Victoria Austin. Não é um humilde carpinteiro pregando. É uma gigantesca entidade corporativa industrial que fatura mais de 100 milhões por ano. O que você acha do Joel Austin ser rico sendo pastor? 100 milhões de dólares, né? Não, acredito que pessoas super ricas 600 deveriam milhões de existir reais. em geral. Especialmente no contexto da religião e das comunidades que eles supostamente impulsionam e apoiam. Ter a religião como base da seu caminho para chegar lá é extremamente hipócrita. Existem esses autoproclamados intermediários entre Deus e as pessoas e usam isso a seu favor, infelizmente. Era hora de entrar na igreja e ver como era o culto deles. Ele faz encontro no segundo andar. Ok, antes do culto, subi para explorar a enorme livraria do Joel e ver sua linha de produtos, com tantos produtos enchendo prateleiras além da Bíblia e o rosto de Joel estampado como o de Jesus. Tem muitos livros, é o último lançamento. Livraria Joel gigantesca. usa o gigantesco orçamento de 90 milhões de dólares da igreja como uma verdadeira máquina de marketing para vender os próprios livros dele. É uma empresa, se a Bíblia né, gente? é a palavra de Igreja Deus, só por que de nome raios mesmo. alguém precisaria dos livros de Joel? Tem tantos livros que nem conseguiria ler todos. Um elevador de metrô para a igreja. Isso é uma loucura. Isto é enorme. Auditório gigantesco. Ocupando um dos 16 mil assentos na maior igreja da América após saudação de Joel. Abençoados por ter vocês. Alegria entrar em lares. Nos sentimos abençoados e honrados. O culto havia começado. Uma das características dessas megas igrejas é ter um investimento pesado com música, né? Você pode perceber que eles utilizam os melhores instrumentos, são músicos profissionais, que inclusive ganham muito bem para tocar nessas igrejas. A gente vê que realmente há um investimento muito pesado com essa coisa da música, até porque a gente sabe que a música ela é uma ótima ferramenta para mexer com nossas emoções e até nos alienar mesmo, né? A música ela pode ser utilizada para uma coisa boa, ela pode ser utilizada para ajudarmos a louvar a Deus, a entrar no espírito de quebrantamento, né? Preparar nosso espírito para a oração, para ter mais aproximação com Deus. E ela também pode ser o oposto, ela pode ser utilizada para nos alienar, nos manipular, preparar o nosso sentimento para receber mentiras. Então a música ela pode massagear o nosso ego também. Então a gente percebe que esse tipo de igreja tem esse investimento pesado nisso, né? E até porque já vou entrar na questão da adoração. Para eles isso também é adoração, esse tipo de música, essa estrutura para eles é adoração. E por conta disso, né, que por eles não saberem do que de fato é adoração, eles acabam também caluniando católicos, ortodoxos, pessoas, igrejas que têm devoção aos santos, acabam acusando de idolatria justamente porque eles não sabem o que é adoração. E para eles adoração é isso. Música com bateria, com teclado, teatrinho, coreografias, música com choradeira, o cantor, a cantora chorando e falando palavras motivacionais. Você é o centro do coração de Deus, você é o melhor de Deus está para vir na tua vida, coisas do tipo. Então, por conta disso, né, eles acabam erroneamente acusando católicos de idólatras, justamente porque eles não sabem o que é adoração. E isso representa muito
isso, né, deles acabarem acusando os católicos por justamente nas suas igrejas não ter Eucaristia. Então, por não ter de fato Jesus presente, né, o Jesus eucarístico, então o conceito de adoração para eles se resume apenas a isso: a música, teatrinho, a dançar, a pular. E quando isso não é adoração, não é? A adoração não se resume a isso. A adoração é algo muito mais profundo do que isso. Então o animador entrou no recinto pronto para pregar. Todos prontos para adorar ao Senhor esta manhã. Todos foram para adorar ao Senhor esta manhã. Ao conceito de adoração deles. Obrigado por virem. Abençoado por ter todos aqui. Espero que percebam que Deus sorri para vocês. Ele tem grandes coisas reservadas. Não estaríamos vivos a menos que Deus tivesse vitórias maiores então. Não vou mentir, energia contagiante, fácil se sentir quentinho por dentro. Energia contagiante. É o estilo de... esse é o objetivo desse tipo de música. Com dízimos e ofertas. É fazer com que a gente seja contagiado pelo ambiente. Doações. Juntos, impactamos pessoas com esperança e amor de Cristo no mundo. Provérbios 18 diz: quando dá, isso pode abrir portas. É nisso que acreditamos para você. Em 2024, como falei, utilizando Deus versículos do Antigo Testamento, abrir sozinho. Isso acontece quando você é fiel, quando honra a Deus com sua vida, suas decisões, seus recursos. Eles fazem isso toda semana. Internalizem essa verdade. Deus pode abrir portas que ninguém mais pode fechar. Isso vale para negócios, finanças, para seus filhos, para escolas que precisam passar. Vocês vieram adorar a Deus? Ou apenas ouvir o discurso motivacional de Joel? Ou talvez receber uma bênção? Não importa quão carismático ele seja, a igreja prega que quanto mais fé e dinheiro você der, mais abençoada será a sua vida. Contribuir financeiramente para Deus, para a igreja do Joel, é absolutamente essencial para abrir portas que parecem impossíveis. E esse papo de vendedor realmente funciona. E eu tive um encontro particular com o Joel depois do culto. As pessoas doam... Interessante, né, que ele fala... Ele exalta muito o dinheiro, que Deus vai abrir portas, que você dá o dinheiro. Então todo momento o estudo gira em torno do dinheiro. E mais uma vez, né, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 13, como eu estou mostrando aqui, o Novo Testamento é totalmente oposto a esse tipo de ensinamento. Jesus diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou em algumas traduções, ao dinheiro. Então nós não podemos servir a Deus ou ao dinheiro. Nós não podemos ter dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou serve as riquezas. Ou Deus, se Deus não for o centro de nossa vida, o materialismo vai ser. Outra coisa vai ser o centro de nossa vida. E aí a gente se torna idólatras, sim. Então muitos protestantes desse tipo de igreja que acusam os católicos de idolatria, na verdade, eles que são idólatras, porque eles adoram o dinheiro. Esses pastores que acusam a igreja de promover a idolatria, na verdade, eles que são os grandes idólatras, porque eles adoram dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro na vida deles. E acaba distorcendo que é idolatria. Então eles colocam que dinheiro é sinal de bênçãos na sua vida, mas eles colocam isso com tanta ênfase, tanto destaque, que esse dinheiro acaba se tornando Deus. E quando nós católicos vemos os santos como referência de santidade, de espiritualidade, de humildade, de amor, de modelos que nós devemos seguir, de exemplos de pessoas que venceram o pecado, nos acusam de idolatria. Enquanto eles giram em torno do dinheiro, são extremamente materialistas, muitos deles vivem uma vida pecaminosa, mas como está dando dinheiro para a igreja, está tudo certo. Aí para eles estão certos e são salvos. Mas o católico que leva uma vida de penitência, de humildade, que
tem a sua devoção aos santos, pede a intercessão deles por humildade, porque se acha indigno de rezar diretamente para Deus. Porque nós podemos rezar assim diretamente para Deus. Nenhum católico é obrigado a ter devoção aos santos. Mas nós pedimos porque nós muitas vezes nos sentimos que somos tão pecadores, tão inferiores, tão distantes de Deus, que nós pedimos a intercessão de quem está próximo de Deus, quem está perto de Deus. Pessoas que venceram o pecado. Então nós pedimos a intercessão deles, porque é um favor que nós pedimos àquele santo. Olha, nós estamos tão distante de Deus, mas roga por nós para que o Senhor tenha misericórdia. E isso é porque Deus quis que fosse assim. É Deus que quis que fosse assim, que tivesse a comunhão dos santos. Isso é sinal de humildade. E quanto ao protestantismo, ele é orgulhoso. Eu não preciso de ninguém, eu posso rezar diretamente para Deus, eu posso fazer as minhas orações diretamente para Deus, eu não preciso de ninguém. E se eu dou dinheiro para a igreja, o Senhor tem a obrigação de me abençoar, porque eu determino a minha vitória. Eu já vi muitos protestantes dizendo isso. Eu determino a minha vitória. Se eu estou dando meu dízimo, se eu estou dando as minhas ofertas, o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes nas televisões, com esses pastores aí que pregam na televisão. Bom, a prosperidade virá. O que você dá pode receber 10 vezes mais. Essa é a esperança, no mínimo. Tenho perguntas básicas, mas quero muito saber. Qual é a justificativa para crer que dar a Deus é uma condição para que ele te abençoe? E Joel realmente lucrou com a palavra de Deus para se enriquecer? Vamos, Joel, por favor, deixa a gente entrar. Por favor, meu Deus, por favor. Só mais uma pergunta, só mais um minuto. Por favor, eu te peço, por favor, senhora, nos dê só mais uma chance. Por favor, tão perto. E escute, eu preciso de uma... Certo? Você tem que ir bem rapidinho, ok? Não fique enrolando. Sem problemas. Ok. Não comece com quando tinha 5 anos. Ok, muito obrigado, obrigado. Joel, como vai? Estou bem? Pode autografar meu livro? Certo. Muito obrigado. Sou de Austin, Texas. Joel, tenho pergunta. Acha que usou a palavra do Senhor para lucrar absurdamente? Acha que distorceu a palavra do Senhor para ganhar dinheiro? Obrigado, agradeço. Sua câmera está ali, Senhor. Agradeço por vir. Confiamos na palavra. Desculpa. Sim, senhora. Eu pedi para não fazer isso. Na obediência a Deus, ele é bênção. Você está aqui, pedimos para não fazer. Ele é bênção, Ok, tem razão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Certo, quer dizer, pergunta leve. Achei. Deus abençoe. Nem sei qual foi o problema, sendo honesto. Formulei a pergunta atrapalhado. Quantos livros vendeu hoje? Boa verdade. Claramente, Joel não queria me dar nada além da chance de comprar seu livro. Fui para a igreja The River, em Tampa, Flórida, que afirma realizar milagres e curar câncer, AIDS, cegueira, surdez, Alzheimer e o que mais imaginar. Vejo você cheio da vida de Deus, Nem cheio do precisa. poder de cura de Deus. Lá nos Estados Unidos, pelo que eu saiba, lá não existe saúde pública, né? Então, é só procurar esse pastor aí que ele cura tudo, né? É interessante, cura AIDS, cura câncer, cura tudo. E eu queria ver muito esses pastores que dizem que curam tudo ir lá na África e curar as pessoas lá que eles não têm uma saúde de qualidade, lá onde não tem hospital público de qualidade, muitos nem tem hospital, ou se tem, não tem uma infraestrutura boa. Por que eles não vão até lá e curam essas pessoas? Cadê a compaixão? Aí você pode dizer, mas é porque essas pessoas não têm fé. Será mesmo que não tem fé? Pessoas que vivem numa situação de tanta dificuldade dessa, será que não tem fé? Será que todo dia eles não pedem a Deus a misericórdia, que Deus abençoe a vida deles? Será que eles não têm fé? Aqui no Brasil mesmo, esses pastores que pregam essas curas, né? Por que eles não vão nos hospitais? Será que as pessoas que estão lá enfermas nos hospitais com câncer, elas não têm fé? Por que não vão até lá e não as curam? Né? Já que eles dizem tanto que defendem o evangelho e que eles curam as pessoas. Ou será que só cura se der dinheiro a eles? Então, que cura é essa? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não curou as pessoas por dinheiro. Os apóstolos, eles não curaram pessoas por dinheiro. De graça receberam, de graça deram. Esse evangelho não corresponde com o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Deus. Ó, vejo sua conta bancária transbordando. Aleluia. Ó, vejo o banco te dizendo, precisa ir para outro lugar. Rapidinho, antes de investigar a próxima mega igreja me curar e quem mais estiver presente. Olá, como vai? Prazer. Prazer, Natália. Estamos no lugar certo? Escola de cura? Sim. Ok. Escola de cura. Sim, estão. Primeiro dia. Primeira vez? Vou só registrar Primeiro vocês dia. aqui rapidinho. Certo. Certo. Vai segurar isso abaixo do queixo. Ok. Larga a garrafa. Ah, sim. Ok, vem aqui. Mantenha a cabeça Ok. assim. Desculpe, tenho má postura. Dor no pescoço. Ok, pronto. 1, 2, 3. Não por muito tempo. Certo, obrigado. É pra isso que viemos. Antes de ouvir o pastor da escola de cura listar milagres, como fazer o ânus de garotinho regenerar, quero apresentar pessoas cujas famílias foram destruídas pelo evangelho da prosperidade e palavra da fé. Fui criado na fé pentecostal, mais carismática. Meu pai é evangelista pentecostal, começou na igreja. Digestão. Vai remover alergias a mariscos, amendoim, trigo, intolerância a trigo, glúten, laticínios, mãos e pés. E o Senhor te cura hoje. Explique o evangelho da prosperidade para leigos. É a crença, sem fundamento bíblico, de que, como cristãos, devemos prosperar em cada faceta de nossas vidas. Nossa saúde deve prosperar. Devemos estar sempre bem, sempre curados. Devemos ser prósperos no sentido literal de pelo que eu percebi no vídeo, finanças. algumas pessoas saíram desse tipo de igreja e estão em igrejas tradicionais, e o que eu deu para perceber que alguns se tornaram possivelmente católicos ou ortodoxos. Neste caso seria meu pai. Ele, onde vou agilizar aqui um pouco o testemunho. Quem quiser ver essa parte do testemunho é só ir lá no canal do Tyler Oliveira e ver o vídeo na íntegra, tá? Vou dar uma pulada aqui e vou comentar somente nas partes da igreja mesmo, para o vídeo não ficar tão grande. A grandeza do seu poder, toda a vida da ressurreição em Jesus Cristo, quando Deus o ressuscitou, palavra de Deus. Esses casais aí sofreram bastante também, o testemunho deles realmente deixa muito impactado. Vida, diz a Bíblia, mas Deus não nos redimiu e salvou para sermos oprimidos, manipulados e atormentados. Deus nos chamou para andar em vitória. É importante o que ouve sempre e quem ouve, vitória porque os também, pregadores e igrejas que frequenta vão pregar. A vida é difícil, sempre passamos desafios, tente ter boa atitude, ajuda virá. É tudo sobre nosso comportamento na sociedade, não tira o mérito. A Bíblia fala sobre amar o próximo, mas esse não é todo o evangelho. Quanto desses mal-entendidos, na sua opinião, derivam de analfabetismo bíblico? Olha, uma quantidade enorme, como discutimos antes. Céticos da fé cristã costumam dizer que cristãos nem leem a Bíblia, e muitos já ouviram essa crítica, falando como cristãos nem leem a Bíblia, né? Mas porque lá nos Estados Unidos muitas pessoas têm uma visão de cristianismo, o cristianismo pentecostal, neopentecostal, o cristianismo protestante. Por isso que, inclusive, nos Estados Unidos está havendo muitos jovens procurando a igreja católica. Inclusive, no próximo react que eu vou gravar, que estou pensando em gravar, é justamente sobre isso, de uma reportagem, se eu não me engano, da ABC, falando desse crescimento de jovens nos Estados Unidos. Eu vi esse vídeo agora recentemente, acho que foi publicado ontem. Assisti, o vídeo não está traduzido ainda. Vou tentar ver se eu consigo de alguma forma traduzi-lo para fazer um react e falando justamente sobre esse crescimento de jovens dos Estados Unidos procurando a igreja católica, né? E muitos falando sobre essa questão do conservadorismo, da tradição, da sacralidade, né? Falando muito disso que no protestantismo não tem, principalmente nessas igrejas aí neopentecostais. Como cristão é mais verdadeiro do que a maioria das pessoas imagina. A diferença do cristianismo bíblico é lidar contexto em contexto, manejar corretamente a palavra de Deus e entender do que fala. Crenças da palavra da fé e NAR são construídas sobre mentiras. 1 Pedro 2, 24, que somos curados, aguardamos herança lá em cima. O nome dele era Scott, era morador de rua, tinha se desviado, tinha diabetes, teve dedos dos pés amputados, o corpo dele estava fraco. As histórias de supostas curas, é muito comum também nessas igrejas a questão da confissão positiva, eu determino, eu vou ser curado, eu não aceito as derrotas, eu não aceito as dores, eu não aceito o sofrimento. Então é muito comum esse tipo também de ensino nessas igrejas.
Ele ouviu da escola de cura, então se arrastou fraco para fora da cadeira de rodas para a bicicleta e pedalou 5 milhas para chegar aqui. E o Senhor ajudou, fez ele sair da cadeira de rodas e pedalar. O Senhor o fortaleceu porque ele disse, preciso de ajuda. Era como se o corpo dele estivesse tão acabado que pensou, Senhor, tem que fazer algo. Em um pé cortaram dedos e por engano romperam um tendão do outro pé, tiraram dedos e removeram o osso que descia pela parte do pé. Ele disse isso depois contando o testemunho. Disse que o poder de Deus entrou no pé, sentiu o pé queimar, voltou ao assento e o Senhor disse, verifique seu pé. Quando ele foi fazer isso, havia um osso. O Senhor fez crescer osso no pé. Isso é milagre de criação. Uau! As pessoas mais fáceis de enganar são justamente as com melhores intenções. Essas pessoas são facilmente vitimizadas, são inocentes e também adoráveis. Entram nessas igrejas apenas querendo encontrar Deus e uma comunidade. São vítimas perfeitas para quem chega e diz, vejo que seu tio está com câncer. Sabe como lida com isso? Você dá um dinheirinho no balde do dízimo que sabe antes que perceba? Elas não sabem o que é melhor. A teologia... Muitas das pessoas que abraçam esse tipo de teologia realmente é por desespero. Tá lá desesperado por conta do câncer, ou principalmente doença, né? Nos Estados Unidos, pessoas que fazem tratamento de câncer é um tratamento caríssimo e lá a saúde pública não existe, né? Pelo menos é o que eu ouço de relatos. E pessoas acabam com tudo que tem, tentando se tratar do câncer, tentando se curar do câncer. Então, pessoas em desesperados acabam muitas vezes abraçando esse tipo de teologia como uma última esperança. O problema é que é uma falsa esperança, que muitas vezes acaba levando as pessoas para o erro, para a mentira, e acaba muitas vezes se frustrando porque não é de fato o evangelho, sendo enganadas muitas delas. Eu acredito que tem pessoas que vão por ganância, esse tipo de pessoa, e acredito que tem pessoas, muitos que vão para essa igreja por desespero. Me lembrei agora de um relato de uma senhora que fazia parte da minha ex-igreja, igreja batista tradicional, que não tem esse tipo de teologia. E a senhora estava com câncer e ela foi procurar uma dessas igrejas. O meu ex-pastor chamou a atenção dela, dizendo que esse tipo de igreja, esse tipo de teologia é falsa. Mas ela não quis acreditar e disse que iria para esse tipo de igreja. E ela foi para lá, e um certo dia eu mudando de canal, né, procurando canais, né, na televisão para assistir algum filme, alguma coisa do tipo, e de repente eu passo e vejo aquela senhora dando testemunho. E eu até chamo a minha mãe, olha mãe, essa senhora não é da nossa igreja? E ela diz, e ela dando testemunho dizendo que tinha acabado de ser curada. Ela diz, pastor, eu acabei de ser curada, eu senti sendo curado. E o pastor, ele poderia dizer assim, irmã, você foi curado do quê? Do câncer. E ele podia ter muito bem dito assim, irmã, pois faça um exame e tal, e depois volte aqui para apresentar. Não, ele disse, glória a Deus, a irmã foi curada. Qual a garantia que ela de fato foi curada? E aí, muitas pessoas até dão esse testemunho de cura enganadas. E muitas delas param os tratamentos porque acham que se fizer o tratamento vai ser falta de fé. Então elas param disso, porque se for fazer o tratamento é falta de fé. Então muitas pessoas que dizem que foi curadas acabam morrendo por conta disso, e a gente nem sabe o de fato que aconteceu com ela. Mas a história fica lá, o testemunho que ela foi curada. Mas será que ela foi curada mesmo de fato? Ou será que ela apenas se enganou, se emocionou com aquela situação, né? Então acontece muito isso. De pessoas acharem que foram curadas e não foram. E fora também de atores que foram contratados, que já foram desmascarados. Muitos pastores com atores testemunhando curas, e mais curas de doenças que eles não tinham, né? Então também tem isso. E voltando sobre essa senhora, depois de um tempo ela percebeu que não foi curada, ela retornou para a igreja batista, voltou muito arrependida disso, e poucos meses depois ela veio a falecer. Então o que demonstra que aquele testemunho que ela deu não foi algo que aconteceu de fato. Porém, a igreja sempre fazia propaganda daquilo, sempre passava o vídeo dela dando esse testemunho de cura, sendo que ela nunca foi curada, né? Então esse é bastante antigo esse vídeo, né? Eu vou ver se um dia eu ainda acho no YouTube e comento sobre esse caso, mas eu acredito que não vou conseguir achar porque já faz bastante tempo, então em torno aí de uns 14
uns 14 anos mais ou menos disso. A teologia da cura é a versão mais nojenta do cristianismo que vejo. Você vê pessoas morrendo. Esse pastor, se eu não me engano, é um pastor africano, muito charlatão, né? Que ele bota as pessoas para andar de quarto, bota para comer capim, tem falsas curas, falsas ressurreições, né? E esse tipo de teologia, infelizmente, engana muitas pessoas ignorantes, pessoas que realmente não têm tanto conhecimento bíblico, muitas pessoas que muitas delas até com pouco estudo. Morrendo literalmente, vê pessoas parando medicamentos, doando todo o dinheiro, bens, porque estão desesperadas, não querem morrer de câncer de pele. Meus joelhos doem, seja curado. Ordeno cura para meu joelho em nome de Jesus. Colocar Deus na linha assim, isso funcionava, não é? Puxar ele e dizer cura isso. Quem é você? Quem pensa que é? Não a presença de Deus. Ele tinha 13 anos, nasceu sem anos. Fizeram cirurgia, criaram mas nunca teve músculos para controlar. Movimentos intestinais. Tudo funcionava, mas não controlava. Tem 13 anos, usou fralda a vida toda. Vieram para a escola de cura e foram atendidos individualmente pela pastora Shannon. A pastora Shannon ouviu. Orou por ele. Manhã seguinte, ao acordar, disse: pela primeira vez consegui controlar meu movimento intestinal. O Senhor colocou músculos nele. Não invento coisas, prometo. Tem poder de ressurreição para você agora, nessa quarta. Essa piada, né, gente? Em nome de Jesus. Aleluia. Vejo conta bancária transbordando. Aleluia. Aleluia. Vejo conta bancária transbordando. Tem que ir para outro lugar. Somos pequenos demais para transações. Aleluia. Vejo a obra de Deus. Você cheio da cura de Deus. Tivemos um jovem que veio à escola de cura. Nunca tinha sido crente. Então ele disse: preciso ir à igreja. Vem à igreja. Entrega a vida ao Senhor. Aceita Jesus. No domingo, volta a semana seguinte, é batizado. Ouve da escola de cura. Aparece. Tinha nascido de novo há 2 semanas. Um dia disse: tenho que ir ao médico, fazer outro exame de sangue. Digo: escuta, cancela, venha e fique. Venha estar na escola de cura hoje. Deixe o Senhor te tocar. Ele se sentou e orei por ele. Amaldiçoei essa doença intestinal no sangue. Amaldiçoei a doença. Isso em nome de Jesus. Lembra de quem usou esse termo? Eu amaldiçoo o câncer, eu filtro o teu sangue. Pois é, o pastor Mirim, né, pegou muito disso aí também, né? Bebeu dessa fonte também. Os pastores brasileiros, na verdade, são uma imitação dos pastores americanos. Então, todo tipo de porcaria teológica que surge nos Estados Unidos, pode ter certeza que aqui no Brasil também as pessoas vão abraçar. Jesus, sabe? Ele voltou, fez exame de sangue enquanto a sessão acontecia. Não havia mais DST. Muda rápido. Aleluia. Deus, ele. Vida no casamento, sim, e vida também no corpo. Vida nas finanças e também vida no trabalho. Vida na sua atitude e vida também na sua alegria. Sim, você é isso dirá mesmo. O que quiser, é exatamente e eu te garanto que isso será feito. Mais uma vez, por favor. Por que você não levanta essas mãos agora? Sim, obrigado. Tomou posse agora, hoje. Pela sua fé, pode tomar, estender a mão e receber. Pela sua fé, estenda a mão e receba pela sua fé. Ainda bem que minha mãe saiu. Não está aqui. Esteve aqui um tempo. Se viu a mulher que abracei na oração, é minha mãe. A mulher que beijei na cabeça. Só quero deixar claro, sou casado com uma mulher e aquela era minha mãe. Sua mãe devia ter nojo. É falso, charlatão, golpista, mentiroso. Para alguns de vocês serem mortos. Se alguém que conhecesse emboscasse Benny Hinn em uma conferência, o que perguntaria a ele? Gostaria que ele me desse representação do Evangelho. Muitas dessas pessoas não acredito que consigam dar representação do Evangelho que convença, bíblica e precisa. Muito bem, Daniel. Hora de ir pedir respostas ao Benny. É mentiroso! Segurança! Vão morrer por ensinamentos falsos! Fiquem espertos! Após alertar os doentes sobre o charlatão, comprar ingresso de $99 para a conferência, fui para Chicago, Illinois, encontrar o palestrante, Benny Hinn. Estamos em Chicago. Tempestade se aproxima. Hora do julgamento de Benny. Mas rapidinho... Eu estaria descendo a estrada, você fica... Se quiser apoiar nosso trabalho, jornalismo independente não compra a todos os vídeos por menos de $5 por mês. E o povo de Deus disse: amém e amém, glória a Deus. É um dos maiores charlatões dos Estados Unidos, né? Do mundo, na verdade. Benny Hinn é falso profeta, curadeiro fajuto e vendedor de óleo de cobra. É vendedor de óleo de... Ei, calma, estou em paz. É vendedor de óleo de cobra. Vai quebrar meu pescoço. Jesus Cristo, relaxa. Abusa da palavra de Deus por dinheiro. Ei, não toque. Esse Benny Hinn, ele é acusado por... sonegação de imposto, se eu não me engano. Tem muitos processos em cima dele. Tem um pastor que já passou a perna em muita gente, bilionário,
se eu não me engano, ele é o pastor mais rico do mundo. Tem dinheiro aí que não sabe nem onde colocar. E aqui no Brasil, como já falei no início do vídeo, ele teve uma época aí que o movimento pentecostal falava muito dele. E inclusive eu acho que ele já veio algumas vezes no Brasil, se não estiver enganado. Eu acredito até que no centenário das Assembleias de Deus, lá em 2011, né, quando ela fez 100 anos, ele também estava presente nesse congresso, né? Então é um pastor aí que muitos pastores adeptos da teologia da prosperidade têm ele como referência, né? De Macedo, Valdemiro Santiago, até o Silas Malafaia, né, que não era adepto da teologia da prosperidade, mas hoje ele quando ele tinha bigode, ele tinha aversão a esse tipo de teologia. Quando tirou o bigode, virou um adepto da teologia da prosperidade. Até eu me lembro que eu brincava muito com isso, né, dizendo que quando Silas Malafaia tirou o bigode, se tornou um herege. Mas ele já era herege também antes, né? Só que quando tirou o bigode, ficou mais herege ainda. É vendedor de óleo de cobra, vai quebrar meu pescoço. Jesus Cristo, relaxa. Abusa da palavra de Deus por dinheiro. Ei, não sobe. Ajuda aí, rapaz. Está tudo bem. Sem problemas. Abusa da palavra de Deus por dinheiro. Tudo bem, irmão. Calma. Enquanto George Floyd lutava, cinegrafista correu para salvar a vida, evitar destino semelhante. Vamos entrar nas escrituras. Podemos agora? Para ser capturado, ele vai ser agredido agora. Espancado com uma câmera. Fui atingido 2 vezes. Fui atingido 2 vezes com carrinho de golfe, agredido por uma pessoa. Derrubou e jogou no meio de estrada de pedras. Depois disso, continuaram batendo na minha cabeça. Pegaram minha câmera e tentaram apagar a filmagem. E ativamente. Fui amarrado, jogaram no chão e derrubado. Faixa saiu correndo, atingiram ele com carrinho de golfe e espancaram na cabeça, apagando a filmagem. As coisas não parecem boas. Estamos indo para o hospital agora, onde ele está. Vamos ver se está vivo. Apagaram toda a filmagem da câmera, já era. Ou fui acusado de invasão, indo para o hospital, vendo se Baixa está vivo. Numa reviravolta irônica do destino, a igreja nos espancou, pelo que parece. Espancou Baixa mesmo, vamos ver. Bom, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo, né? Porque a partir desse momento em diante é só para falar da agressão que sofreram por parte dos seguranças do Benihim. O que nós podemos ver é quanto é pernicioso esse tipo de teologia, o quanto é maléfico, né? E infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas por esse tipo de falso evangelho. E rezemos por essas pessoas, que elas possam abrir os seus olhos, possam abraçar a verdadeira fé, que possam de fato conhecer o evangelho como ele deve ser. Então, espero que tenham gostado do react de hoje, né? E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, aceite sugestões, tá? Vou tentar gravar mais vídeos. Se aparecer alguma coisa interessante, farei também mais um react, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei.